Eu abri a Bíblia procurando por uma palavra de conforto, mas nunca imaginei que encontraria uma mensagem que mudaria minha vida para sempre. Quando li aquelas palavras manuscritas na margem da página, meu coração quase parou, no mesmo lugar que a gente se encontrou da última vez. E quando cheguei lá, vi meu marido aos beijos com o pastor da nossa igreja. A partir daquele momento, tudo o que eu acreditava sobre amor, fé e família desmoronou como um castelo de areia. Se você está assistindo este vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e me conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Sua presença aqui significa muito para mim e espero que minha história possa tocar seu coração de alguma forma. Meu nome é Maria Helena, tenho 62 anos e por 40 anos acreditei que tinha o casamento mais sólido do mundo. Conheci meu marido, Roberto, quando eu tinha apenas 18 anos, numa festa junina da igreja onde minha família sempre frequentou. Ele estava ali, alto, moreno, com aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro, ajudando a organizar as barraquinhas. Usava uma camisa xadrez azul e branca, meio amarrotada, e quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, senti um frio na barriga que nunca havia sentido antes. Roberto era 3 anos mais velho que eu. Trabalhava numa oficina mecânica e tinha as mãos sempre manchadas de graxa, por mais que esfregasse com sabão de coco. Lembro do cheiro de óleo diesel que sempre ficava grudado na pele dele, misturado com o perfume barato que ele passava antes de me ver. Era um cheiro que virou sinônimo de segurança para mim. Quando ele me abraçava, eu fechava os olhos e sentia que estava no lugar mais seguro do mundo. Nosso namoro foi longo, respeitoso, como mandava a tradição da época. Caminhadas no fim de tarde pela praça da cidade, sempre sob o olhar atento da minha mãe, Dona Conceição, que ficava na janela fingindo que regava as plantas. Roberto me tratava como se eu fosse feita de porcelana. Segurava minha mão com delicadeza. Abria a porta do carro para mim entrar. Puxava a cadeira no restaurante. Quando me deu o primeiro beijo, depois de 6 meses de namoro, embaixo do pé de manga do quintal de casa, suas mãos tremiam tanto quanto as minhas. Nos casamos numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Eu usava o vestido que minha avó havia bordado durante meses, com pérolas miúdas no corpete e uma saia que balançava como um sino quando eu caminhava. Roberto chorou quando me viu descendo o corredor da igreja, apoiada no braço do meu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto dele sem vergonha nenhuma. E quando o pastor perguntou se ele aceitava me ter como esposa, sua voz embargou de emoção. Eu aceito, Maria Helena. Para sempre. Construímos nossa vida tijolo por tijolo. Roberto montou sua própria oficina, e eu cuidava da parte administrativa, anotando os serviços numa caderneta de capa preta, que ainda guardo até hoje. Tínhamos sonhos simples. Uma casa própria, filhos, uma vida tranquila longe das confusões do mundo. E por muito tempo, foi exatamente isso que tivemos. Nossa casa ficava numa rua de paralelepípedos, com um jardim na frente que eu cuidava com carinho. Plantei rosas vermelhas, jasmim e uma primavera que cresceu tanto que cobria quase toda a cerca. Roberto construiu um pequeno avarandado onde passávamos as tardes de domingo, eu fazendo crochê e ele lendo o jornal. O barulho do papel virando as páginas se misturava com o canto dos sabiás que faziam ninho na goiabeira do quintal. Tivemos 3 filhos. Carlos, que hoje tem 38 anos e trabalha como engenheiro em São Paulo. Marina, de 35, professora aqui mesmo na cidade. E o caçula, Pedro, de 32, que seguiu os passos do pai e tem sua própria oficina. Cada gravidez foi uma bênção. Cada nascimento uma alegria que parecia não caber no peito. Roberto se derretia com os bebês. Ficava horas observando eles dormirem, com medo de fazer barulho e acordar. Mudava fraldas no meio da madrugada, cantarolando baixinho. E quando eles começaram a andar, ele era quem corria atrás pela casa inteira. A fé sempre foi o centro da nossa família. Roberto e eu éramos os primeiros a chegar na igreja aos domingos e os últimos a sair. Ele ajudava na organização dos eventos. Eu coordenava o grupo de senhoras que cuidava da limpeza e dos arranjos de flores. Nossos filhos cresceram ali, fizeram a primeira comunhão, foram crismados. A igreja era nossa segunda casa. E o pastor Joaquim era como um pai para todos nós. Pastor Joaquim chegou na cidade quando Carlos tinha uns 10 anos. Era um homem bonito, de uns 40 e poucos anos na época, viúvo,
com uma voz que parecia vir diretamente do céu quando pregava. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas, usava sempre ternos bem passados e carregava uma Bíblia de capa preta, tão gasta que as bordas estavam esbranquiçadas. Falava com uma serenidade que acalmava até os corações mais aflitos. Roberto e pastor Joaquim se tornaram amigos rapidamente. Passavam horas conversando sobre a palavra, sobre os problemas da comunidade, sobre como podiam ajudar as famílias mais necessitadas. Muitas vezes, quando eu chegava da cozinha com o café, os encontrava inclinados sobre a mesa, estudando as escrituras com a dedicação de seminaristas. Roberto tinha encontrado no pastor não apenas um líder espiritual, mas um amigo verdadeiro. Com o passar dos anos, pastor Joaquim se tornou parte da nossa família. Almoçava conosco aos domingos, participava dos aniversários das crianças, estava presente em todos os momentos importantes. Quando meu pai morreu, foi ele quem segurou minha mão durante o velório, sussurrando palavras de consolo que acalmaram minha dor. Quando Roberto passou por uma cirurgia delicada no coração, pastor Joaquim não saiu do hospital. Ficou ali rezando conosco até sabermos que tudo tinha dado certo. Os anos foram passando numa rotina doce e previsível. Roberto acordava às 5 da manhã, tomava seu café preto bem forte que eu preparava ainda de camisola, me dava um beijo na testa e saía para a oficina. Eu cuidava da casa, dos filhos, da igreja. E quando ele voltava no fim da tarde, sempre tinha uma refeição quentinha esperando. Jantávamos em família, conversando sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre as travessuras dos meninos. Roberto nunca foi um homem de muitas palavras, mas demonstrava seu amor de 1000 maneiras pequenas. Deixava bilhetinhos no espelho do banheiro quando saía mais cedo, trazia flores do jardim da oficina. Quando passava por algum terreno baldio que tinha margaridas, lembrava de todos os meus aniversários e fazia questão de comemorar. No nosso 20º aniversário de casamento, ele organizou uma surpresa no salão da igreja, com todos os nossos amigos e familiares. Dançamos a mesma música do nosso casamento, e quando ele me girou no meio da pista, sussurrou no meu ouvido: "Obrigado por fazer minha vida tão feliz, meu amor." Pensava que conhecia meu marido como a palma da minha mão. Sabia que ele gostava do café bem forte, que roncava quando dormia de barriga para cima, que ficava nervoso quando chovia muito porque se preocupava com goteiras. Sabia que ele tinha uma cicatriz pequena no joelho direito, de quando caiu da bicicleta na infância, que detestava chuchu, mas comia sem reclamar porque eu gostava de fazer, que sempre verificava se todas as portas estavam trancadas antes de dormir. Conhecia seus medos também. Roberto tinha pavor de barata, e quando aparecia uma na cozinha, ele subia numa cadeira e gritava por mim como se fosse uma criança. Tinha medo de altura, nunca conseguiu subir numa escada muito alta sem ficar tonto, e tinha um medo profundo de perder a família. Falava sempre sobre como era importante estarmos unidos, como não podia imaginar a vida sem nós. Por 40 anos, dormi ao lado dele, conheci cada suspiro, cada movimento que fazia durante o sono. Roberto tinha o hábito de me abraçar durante a madrugada, mesmo dormindo. Acordava muitas vezes com ele apertado nas minhas costas, o braço forte me envolvendo, como se quisesse ter certeza de que eu ainda estava ali. Era um abraço que me fazia sentir amada, protegida, escolhida. Nunca tivemos grandes brigas, dessas que fazem vizinho bater na parede. Roberto não era homem de gritar, e eu aprendi desde cedo que as palavras têm poder de machucar mais que qualquer tapa. Quando tínhamos algum desentendimento, conversávamos baixinho na cama, antes de dormir, até chegarmos num acordo. Ele sempre terminava essas conversas me dando um beijo na testa e dizendo: "Amanhã tudo fica melhor, meu bem." Nossa intimidade também era boa, respeitosa, cheia de carinho. Roberto nunca me pressionou, nunca me fez sentir como objeto. Me tocava com delicadeza, como quem toca uma coisa preciosa que pode quebrar. Mesmo depois de tantos anos juntos, ainda fechava os olhos quando me beijava. Ainda segurava meu rosto com as 2 mãos como se fosse nosso primeiro encontro. Os filhos cresceram, casaram, nos deram netos lindos que enchiam a casa de alegria nos fins de semana. Roberto virou um avô babão, daqueles que carregam foto na carteira e mostram para qualquer pessoa que demonstra o mínimo interesse. Ficava horas no chão brincando com os pequenos, construindo castelinhos de blocos, contando histórias inventadas que faziam eles rirem até não poder mais.
Quando chegamos aos 60 anos, começamos a falar sobre os planos para a aposentadoria. Roberto queria viajar, conhecer lugares que só tínhamos visto na televisão. Falava em comprar uma casa pequena no litoral, passar os dias caminhando na praia, vendo o pôr do sol. Eu sonhava em ter mais tempo para o artesanato, quem sabe até vender algumas peças numa lojinha. Eram sonhos simples, de quem havia trabalhado a vida inteira e merecia um descanso tranquilo. A vida seguia seu curso normal, previsível, seguro. Roberto continuava sendo o mesmo homem dedicado à família e à fé. Continuava acordando cedo, continuava me beijando na testa antes de sair para o trabalho, continuava chegando em casa no horário certo, continuava sendo meu companheiro na igreja, meu parceiro na educação dos filhos que já eram adultos, meu amor de toda a vida. Se alguém me perguntasse, naquela época, se eu era feliz, responderia que sim sem hesitar um segundo. Tinha tudo o que uma mulher poderia sonhar. Um casamento sólido, filhos realizados, uma casa quentinha, a fé que me sustentava. Achava que conhecia todos os segredos do meu marido, todas as suas manias, todos os seus gostos. Pensava que depois de 40 anos juntos, não havia mais nada para descobrir. Como eu estava enganada. Tudo começou a mudar sutilmente depois que Roberto completou 65 anos. Não foi nada gritante. Nada que uma esposa menos atenta perceberia logo de cara. Eram detalhes pequenos. Mudanças quase imperceptíveis no homem que eu achava que conhecia melhor que ninguém no mundo. A primeira coisa que notei foi o tempo que ele passou a gastar se arrumando. Roberto sempre foi vaidoso, mas de uma forma simples, masculina. Tomava banho, passava o desodorante, penteava o cabelo com gel e pronto. Mas de repente começou a demorar. Mais no banheiro pela manhã. Ouvia o barulho da água correndo por muito mais tempo, o som da escova de dentes funcionando além do normal. Quando saía, trazia um cheiro diferente, mais adocicado. Havia trocado o perfume que usava há anos por outro, mais caro, que deixava um rastro mais marcante. Perguntei sobre a mudança numa manhã, quando ele passou por mim deixando aquele aroma novo no ar. Roberto, mudou de perfume? Ele parou por um segundo, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Depois sorriu e respondeu. Ah, aquele acabou e comprei esse novo na farmácia. Achou ruim? Não, respondi. Só estranhei porque você usava o outro há tanto tempo. Ele deu de ombros, me beijou na testa como sempre e saiu para trabalhar. Mas havia algo no jeito que ele havia hesitado, na forma como desviou ligeiramente o olhar quando respondeu. Roberto nunca foi bom mentiroso. E mesmo que fosse uma mentira pequena, sem importância, aquela pausa me incomodou o resto do dia. A segunda mudança foi no guarda-roupa. Roberto sempre se vestiu bem, mas de forma prática. Camisas de manga comprida para trabalhar, camisetas no fim de semana, uma ou duas peças sociais para ocasiões especiais. De repente, começou a aparecer com roupas novas. Uma camisa de tecido mais fino aqui, uma calça de corte mais moderno ali. Quando perguntava onde havia comprado, ele sempre tinha uma resposta pronta. Comprei quando fui na cidade resolver uns papéis. Ou, a Marina que me deu de presente. Ligava para nossa filha para agradecer os presentes, mas Marina sempre ficava confusa. Que presente, mãe? Eu não dei camisa nenhuma pro papai. Então eu inventava alguma desculpa, dizia que tinha me confundido, que ele havia comentado sobre comprar e eu achei que tinha sido ela. Mas o desconforto ficava ali, crescendo devagar no meu peito. Roberto também mudou a rotina de trabalho. Durante 40 anos, ele saía de casa às 6:30 da manhã e voltava às 5:30 da tarde, religiosamente. Podia chover canivete que o horário dele não mudava, mas começou a sair mais cedo e voltar mais tarde. Tenho uns orçamentos para fazer na cidade, explicava. Ou então, vou ajudar o Sebastião com um problema na oficina dele. Os fins de semana, que sempre foram sagrados para a família, também sofreram alterações. Roberto começou a receber ligações que o faziam sair de casa com pressa. O pastor precisa de ajuda com não sei o que na igreja, dizia. Ou surgiu uma emergência e preciso dar uma olhada numa máquina. Voltava horas depois, com um ar meio distraído, como se ainda estivesse pensando em outra coisa. A proximidade com o pastor Joaquim, que sempre foi grande, se intensificou ainda mais. Eles passaram a ter encontros particulares com mais frequência.
sempre na igreja ou em lugares que eu não estava. Quando eu perguntava sobre o que conversavam tanto, Roberto respondia de forma vaga. Assuntos da comunidade, problemas de alguns fiéis que estão passando dificuldades. O pastor confia muito em mim, você sabe, e eu sabia mesmo. Pastor Joaquim sempre demonstrou grande apreço pelo Roberto, sempre o elogiava publicamente na igreja, sempre o consultava sobre decisões importantes da comunidade. Era natural que buscasse a opinião dele, a ajuda dele, mas havia algo diferente na forma como Roberto falava sobre esses encontros. Os olhos brilhavam de um jeito especial, a voz ficava mais suave, quase carinhosa. Comecei a notar também que Roberto estava mais atento à aparência física. Sempre foi um homem que se cuidava, mas nunca foi obcecado por isso. De repente, começou a falar sobre fazer uma dieta, sobre voltar a caminhar pela manhã. Comprou tênis novos, roupas de ginástica, até se inscreveu numa academia na cidade. Dizia que queria ficar mais saudável, que estava se sentindo meio pesado. Realmente, Roberto estava mais bonito. Emagreceu uns quilos, o rosto ficou mais definido, a barriga que começava a aparecer sumiu completamente. Recebi vários elogios das amigas da igreja. Que inveja de você, Maria Helena. Seu marido está cada dia mais charmoso. Eu sorria e agradecia, mas por dentro sentia uma pontada estranha. Por que ele se cuidava tanto? Para quem ele queria ficar bonito? As conversas entre nós também mudaram. Roberto sempre foi um homem de poucas palavras, mas conversávamos sobre tudo. O trabalho, os filhos, os planos para o futuro. De repente, ele ficou mais retraído, mais distante. Respondia às minhas perguntas com monossílabos. Parecia sempre com a cabeça em outro lugar. Quando eu tentava puxar assunto, ele se mostrava impaciente, como se eu estivesse atrapalhando algum pensamento importante. Na cama, nossa intimidade também sofreu alterações sutis. Roberto continuava carinhoso, mas havia uma diferença no jeito que me tocava. Era como se estivesse fazendo aquilo por obrigação, cumprindo um protocolo. Os beijos ficaram mais mecânicos, os abraços mais rápidos. Algumas noites ele se virava para o lado e dormia sem sequer me dar boa noite, algo que nunca havia acontecido em 40 anos de casamento. Tentei conversar com ele sobre essas mudanças numa noite de sábado, quando estávamos deitados e a casa estava silenciosa. Roberto, sinto que você está diferente ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Ele ficou tenso ao meu lado. Demorou para responder. Diferente como? Não sei explicar direito, mas você parece mais distante, mais preocupado. Está tudo bem no trabalho? Na igreja? Ele suspirou fundo. Passou a mão pelo rosto como fazia quando estava cansado. Está tudo bem, Maria Helena. Acho que é só a idade chegando, sabe? A gente vai ficando mais pensativo, mais introspectivo. Não é nada para você se preocupar. Me deu um beijinho rápido na testa e disse: vamos dormir. Amanhã temos que acordar cedo para a missa. Mas eu não consegui dormir. Ficou ali, ouvindo a respiração dele ao meu lado, tentando entender o que estava acontecendo. Roberto parecia a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo era como se fosse um estranho dividindo a cama comigo. Havia algo nos olhos dele, uma luz diferente que eu não conseguia decifrar. Pastor Joaquim também estava mudado, percebi. Não comigo, especificamente, mas em geral. Continuava sendo o mesmo homem gentil e dedicado de sempre, mas havia algo novo em seu comportamento. Parecia mais jovem, mais animado. Começou a se vestir com roupas mais modernas. Trocou os óculos antigos por uns de armação mais atual. Até o corte de cabelo mudou. Ficou mais arrumado, mais estiloso. Durante os sermões, sua voz ganhou uma energia nova. Falava com mais paixão, gesticulava mais, parecia mais conectado com as palavras que dizia. As mulheres da congregação começaram a comentar. Como o pastor está inspirado ultimamente. Que presença forte ele tem. Até as mais velhas, como Dona Sebastiana, ficavam suspirando quando ele pregava. Roberto e pastor Joaquim passaram a trabalhar juntos em vários projetos da igreja. Organizaram uma campanha para reformar o teto do salão. Criaram um grupo de estudos bíblicos que se reunia às quartas-feiras. Planejaram uma série de palestras sobre vida familiar cristã. Sempre estavam conversando sobre essas atividades. Sempre tinham reuniões para discutir detalhes. Uma tarde de quinta-feira, resolvi fazer uma surpresa para Roberto na oficina. Preparei sanduíches de mortadela com queijo, que ele adorava.
e um café quentinho numa garrafa térmica. Quando cheguei lá, encontrei a oficina fechada. Perguntei para seu Antônio, que tem uma loja de material de construção na esquina, se ele havia visto Roberto. Ele saiu mais cedo hoje. Disse que tinha uma reunião importante na igreja. Fui até a igreja, pensando em encontrá-lo lá com o pastor Joaquim. Mas quando cheguei, o templo estava vazio. Apenas Dona Lourdes limpando os bancos. Perguntei se havia visto Roberto ou o pastor. Não, minha filha. Aqui não tem ninguém desde manhã cedo. O pastor saiu depois do almoço e não voltou mais. Voltei para casa com os sanduíches intocados, sentindo uma pontada de desconfiança que tentei ignorar. Roberto chegou no horário normal, com ar tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Quando perguntei sobre a reunião na igreja, ele respondeu que havia sido cancelada, que aproveitou para resolver umas pendências na cidade. Essas pequenas mentiras, essas explicações que não se encaixavam direito, começaram a se acumular na minha mente como peças de um quebra-cabeças que eu não conseguia montar. Roberto continuava sendo meu marido, continuava dormindo na minha cama, continuava me beijando de manhã antes de sair, mas havia algo errado, algo que eu sentia, mas não conseguia nomear. As amigas da igreja começaram a fazer comentários que mexeram ainda mais com a minha cabeça. Maria Helena, que sorte a sua ter um marido tão dedicado aos trabalhos do Senhor, disse Dona Francisca depois da missa. Ele e o pastor são inseparáveis. Vivem juntos planejando coisas boas para a nossa comunidade. Sim, respondi, fingindo naturalidade. Eles se dão muito bem mesmo. Mas por que aquele comentário me incomodou tanto? Por que senti um aperto no estômago quando ela disse que eles eram inseparáveis? Era ciúme de Roberto estar dedicando tanto tempo à igreja? Ou havia algo mais? Algo que meu coração pressentia, mas que minha mente se recusava a aceitar? A resposta começou a se desenhar numa manhã de terça-feira, quando acordei com uma dor de cabeça terrível. Roberto já havia saído para trabalhar, como sempre, mas o cheiro forte do perfume novo dele ainda pairava no quarto. Era estranho, porque normalmente ele não exagerava no perfume. Sempre dizia que homem não precisa cheirar como jardim de rosas. Mas naquele dia, o aroma estava tão intenso que chegava a me dar náusea. Levantei devagar, tomei um comprimido para a dor de cabeça e resolvi arrumar nosso quarto com mais cuidado. Foi quando encontrei, no bolso da calça jeans que Roberto havia usado no domingo, um papel dobrado. Era um bilhetinho simples, escrito à mão com letra caprichada que não reconheci. Ontem foi especial. Obrigado por estar sempre presente nos momentos que mais preciso. Jó. Meu coração disparou. Jota? Quem era Jota? Liguei a letra com todas as pessoas que conhecíamos cujo nome começava com J, mas não conseguia identificar a caligrafia. Era uma escrita delicada, quase feminina, mas não totalmente. Fiquei ali parada, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Tentei racionalizar. Podia ser qualquer coisa. Qualquer pessoa agradecendo Roberto por algum favor, algum trabalho. Meu marido sempre foi prestativo, sempre ajudou quem precisava. Mas por que alguém escreveria um bilhete tão íntimo? E por que Roberto não havia comentado nada sobre ter ajudado alguém especial no domingo? Guardei o bilhete na gaveta da minha cômoda, embaixo das minhas roupas íntimas, e tentei seguir o dia normalmente. Mas aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ontem foi especial. Especial como? O que havia acontecido no domingo que foi tão especial? Lembrei do domingo anterior. Tínhamos ido à missa da manhã, como sempre. Depois do almoço, Roberto disse que precisava dar uma saída rápida para ajudar pastor Joaquim com os preparativos para a semana seguinte. Ficou fora por 3 horas. Quando voltou, estava mais alegre que o normal, quase radiante. Pensei que fosse só satisfação por ter ajudado na igreja. Pastor Joaquim. J. Joaquim. A possibilidade me atingiu como um soco no estômago. Não, isso era loucura. Estava deixando a imaginação correr solta, criando fantasias absurdas. Roberto e pastor Joaquim eram amigos, companheiros de fé, irmãos em Cristo. Nada mais que isso. Mas uma vez que a semente da dúvida foi plantada, ela começou a crescer descontroladamente. Comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como Roberto falava sobre pastor Joaquim, sempre com aquele tom especial na voz. Como seus olhos brilhavam quando mencionava o nome dele. Como ficava ansioso quando estava atrasado para algum compromisso com ele.
Na quarta-feira seguinte, resolvi ir à reunião do grupo de estudos bíblicos que Roberto e pastor Joaquim haviam criado. Nunca havia participado antes. Sempre achei que era coisa mais para homens. Mas de repente senti necessidade de estar lá, de ver como eles interagiam na presença de outras pessoas. Cheguei alguns minutos antes do horário e me sentei num dos bancos do fundo da igreja. Roberto ainda não havia chegado, mas pastor Joaquim já estava lá, organizando uns papéis no altar. Quando ouviu meus passos, olhou para trás e sorriu. Maria Helena, que surpresa boa. Que bom que resolveu participar do nosso grupo. Há algo hipnotizante na voz do pastor Joaquim. Sempre houve. É uma voz grave, aveludada, que parece embalar as palavras com cuidado antes de soltá-las no ar. Quando ele fala, as pessoas naturalmente se inclinam para a frente, como se não quisessem perder nenhuma sílaba. Naquele dia, pela primeira vez, me perguntei se Roberto também se sentia atraído por aquela voz da mesma forma que eu e tantas outras pessoas na congregação. Roberto chegou exatamente no horário, como sempre. Mas quando vi o pastor Joaquim, seu rosto se iluminou de um jeito que me fez gelar por dentro. Não era a expressão de alguém encontrando um amigo. Era algo mais intenso, mais íntimo. Eles trocaram um olhar que durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para eu sentir que estava sendo excluída de alguma coisa muito particular. Durante toda a reunião, observei a dinâmica entre eles. Roberto pendia de cada palavra que pastor Joaquim dizia. Concordava com tudo. Fazia perguntas que pareciam ter o único objetivo de prolongar a conversa. Quando o pastor Joaquim citava alguma passagem bíblica, Roberto acompanhava na sua Bíblia com uma atenção que beirava a adoração. E pastor Joaquim, por sua vez, dirigia grande parte de seus comentários diretamente para Roberto, como se estivesse falando apenas para ele. Havia uma química ali, uma conexão que ia além da amizade comum entre homens de igreja. Era sutil, quase imperceptível, mas eu estava vendo com os olhos de uma mulher que conhece seu marido há 40 anos e sabe reconhecer quando ele está encantado por alguém. No final da reunião, quando as outras pessoas foram embora, Roberto demorou para se levantar. Ficou conversando com o pastor Joaquim sobre uns detalhes da próxima semana, sobre uns livros que queria emprestar, sobre 1000 assuntos que pareciam não ter fim. Eu estava ali, sentada, esperando, mas era como se eu fosse invisível. Eles estavam em seu próprio mundo, um mundo do qual eu claramente não fazia parte. Pastor Joaquim, percebendo minha presença, finalmente disse: Roberto, sua esposa está esperando. É melhor vocês irem, já está ficando tarde. Roberto olhou para mim como se tivesse esquecido completamente que eu estava ali. Ah, é mesmo? Vamos, Maria Helena. No caminho para casa, tentei puxar conversa sobre a reunião. O que achou do estudo de hoje? Roberto respondeu de forma mecânica, distraída. Estava bom. Pastor Joaquim sempre tem umas reflexões interessantes, mas seu pensamento claramente não estava comigo. Estava lá atrás, na igreja, com pastor Joaquim. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em outros detalhes que antes me passavam despercebidos. A forma como Roberto cuidava da aparência antes de encontrar pastor Joaquim era diferente de quando ia a qualquer outro lugar. Verificava o cabelo no espelho mais de uma vez, ajeitava a camisa, até mastigava uma bala de hortelã para deixar o hálito cheiroso. Quando o pastor Joaquim ligava para casa, Roberto corria para atender como um adolescente, apaixonado. Sua voz ficava mais suave ao telefone. Ele ria de coisas que nem eram tão engraçadas assim, e sempre terminava as conversas com um "até logo" carinhoso que nunca usava com mais ninguém, nem mesmo comigo. Uma tarde, resolvi passar na igreja sem avisar, levando umas flores do meu jardim para o altar. Era uma quinta-feira qualquer. Não havia nada especial acontecendo. Quando me aproximei da porta principal, ouvi vozes vindas do interior. Era Roberto e pastor Joaquim, conversando baixinho. Não conseguia entender as palavras, mas havia algo no tom, na intimidade daquela conversa sussurrada, que me fez parar. Fiquei ali parada, do lado de fora, com as flores nas mãos, tentando decidir se deveria entrar ou não. Por que eles estavam falando tão baixo se era apenas uma conversa normal entre amigos? De repente, ouvi uma risada. Era de Roberto, mas uma risada que eu não conhecia. Era mais jovem, mais leve, mais feliz. Há quanto tempo eu não ouvia meu marido rir daquela forma?
Há quanto tempo ele não demonstrava tamanha alegria espontânea em casa comigo? Resolvi bater na porta antes de entrar, para não pegá-los de surpresa. As vozes pararam imediatamente, e depois ouvi passos se aproximando. Pastor Joaquim abriu a porta com um sorriso, mas havia algo nos olhos dele, uma tensão que tentava disfarçar. Maria Helena, que bom ver você. Entre. Entre. Roberto estava sentado num dos bancos da frente, com alguns papéis espalhados ao redor. Quando me viu, seu rosto corou ligeiramente, como se tivesse sido pego fazendo algo que não devia. Oi, amor. Trouxe flores? Que gentileza sua. Coloquei as flores no altar e fiquei alguns minutos conversando com ele sobre assuntos gerais. O tempo, os preparativos para a festa junina da igreja, os problemas de saúde de Dona Sebastiana. Mas havia uma atmosfera estranha ali, como se eu tivesse interrompido algo importante, algo que não era para eu ver ou ouvir. Roberto e Pastor Joaquim se comportavam de forma diferente na minha presença. Mais formais, mais distantes um do outro. Não se olhavam diretamente. Não faziam os comentários carinhosos que eu havia percebido em outras ocasiões. Era como se estivessem representando papéis, fingindo ser apenas o que sempre foram, pastor e fiel, amigos unidos pela fé. Mas eu já havia visto o que havia por trás dessa representação. Havia visto os olhares, havia sentido a química, havia presenciado a intimidade que existia entre eles quando pensavam que ninguém estava observando. E mais do que isso, havia encontrado aquele bilhete no bolso do meu marido. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Roberto, fiz uma pergunta que me custou toda a coragem do mundo. Roberto, você está feliz comigo? Ele demorou para responder, tanto que pensei que tivesse adormecido. Quando finalmente falou, sua voz soou cansada. Por que pergunta isso, Maria Helena? Não sei. Só sinto que você está diferente. Ultimamente. Mais distante. Queria ter certeza de que está tudo bem entre nós. Roberto se virou para mim, e na penumbra do quarto, consegui ver seus olhos brilhando. Estou feliz, sim. Você não tem motivos para se preocupar. Mas havia algo na forma como disse isso. Algo que soava mais como um pedido de desculpas do que uma afirmação. Roberto me abraçou naquela noite. Me apertou contra ele como não fazia há semanas. Mas mesmo assim, mesmo sentindo o calor do seu corpo contra o meu, tive a impressão de que ele estava pensando em outra pessoa. A descoberta que mudaria minha vida para sempre aconteceu numa sexta-feira ensolarada de março. Era um daqueles dias em que o ar estava limpo, os passarinhos cantavam alto no quintal e tudo parecia normal demais para abrigar uma tragédia. Roberto havia saído cedo, disse que tinha muito trabalho acumulado na oficina, me deu o beijinho de sempre na testa, murmurou um "até mais tarde, meu bem", distraído, e saiu pela porta da cozinha como fazia há 40 anos. Eu estava na sala, dobrando roupas limpas, quando senti uma necessidade súbita de ler a palavra. Era algo que fazia sempre que o coração estava inquieto, quando precisava de paz interior. Fui até a estante onde guardávamos nossa Bíblia de família, aquela grande, de capa preta, que Roberto havia me dado de presente de casamento. Quando abri o livro aleatoriamente, procurando por algum versículo que acalmasse minha alma, foi como se o mundo parasse. Ali, na margem da página de Salmos, estava escrito à mão, com a mesma caligrafia delicada do bilhete que havia encontrado. No mesmo lugar que a gente se encontrou da última vez. Hoje às 3. Preciso te ver. J. Minhas mãos começaram a tremer. A Bíblia pesou como chumbo nos meus braços. Li e reli aquela frase 10, 20 vezes, como se repetindo pudesse mudar o significado das palavras. Mas não mudava. Ali estava, escrito na nossa Bíblia Sagrada, um encontro marcado. Um encontro secreto entre meu marido e alguém cujo nome começava com J. Olhei para o relógio da parede. 2:30 da tarde. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o som dele ecoando nos meus ouvidos. Não conseguia pensar direito. Não conseguia decidir o que fazer. Parte de mim queria fingir que não havia visto nada. Fechar a Bíblia e continuar dobrando roupas como se aquele momento nunca tivesse acontecido. Mas havia uma força maior me empurrando para descobrir a verdade. 40 anos de casamento. 40 anos de confiança absoluta. 40 anos de certezas estavam sendo questionados por algumas palavras escritas à margem de uma página sagrada. Eu precisava saber.
Precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo com o homem que eu amava. No mesmo lugar que a gente se encontrou da última vez. Onde seria esse lugar? Tentei pensar em todos os locais onde Roberto e Pastor Joaquim podiam se encontrar. A igreja era óbvia demais. Sempre tinha gente por lá. A oficina de Roberto também não. Os funcionários estavam sempre presentes. Onde dois homens podiam se encontrar em segredo numa cidade pequena como a nossa? Então me lembrei. Há alguns meses, Roberto havia comentado sobre um lugar especial que ele e Pastor Joaquim haviam descoberto durante uma caminhada. Era uma pequena capela abandonada na estrada velha que leva para a cidade vizinha, escondida no meio de um bosque de eucaliptos. Roberto havia falado com tanto carinho sobre aquele local, sobre como era silencioso e perfeito para oração e meditação. Peguei as chaves do carro com as mãos tremendo. Nunca havia dirigido para aquela estrada sozinha. Sempre íamos de carro com Roberto quando precisávamos ir para a cidade vizinha. Mas naquele momento, uma força que eu não conhecia me impulsionava para a frente. Precisava saber a verdade, custasse o que custasse. A estrada velha era esburacada, cheia de curvas fechadas entre as árvores altas. Dirigi, devagar, procurando por algum caminho que levasse a tal capela. O sol da tarde filtrava entre as folhas dos eucaliptos, criando um jogo de luz e sombra no para-brisa que me deixava ainda mais nervosa. Estava quase desistindo quando vi, do lado direito, uma trilhinha estreita que sumia no meio das árvores. Estacionei o carro na beirada da estrada e caminhei pela trilha. O chão estava coberto de folhas secas que faziam barulho debaixo dos meus pés. O ar cheirava a eucalipto e terra, úmida. Andei por uns 5 minutos até ver, entre as árvores, os contornos de uma construção pequena e antiga. Era uma capela simples, de pedra, com um telhado meio deteriorado e paredes cobertas de era. Tinha uma porta de madeira escura e uma janela pequena de cada lado. Parecia um lugar saído de um conto de fadas, romântico e isolado do resto do mundo. Era exatamente o tipo de lugar onde duas pessoas poderiam se encontrar sem serem vistas ou incomodadas. Quando me aproximei, ouvi vozes vindas do interior. Meu coração disparou tanto que pensei que fosse ter um ataque. Eram vozes masculinas, conversando baixo, quase sussurrando. Uma delas eu conhecia melhor que qualquer outra no mundo. Era a voz do meu marido. Me escorreguei pela lateral da capela até chegar perto da janela. Estava muito nervosa, muito assustada, mas precisava ver. Precisava ter certeza do que estava acontecendo ali dentro. Me ergui na ponta dos pés e espiei cautelosamente pela janela, empoeirada. O que vi destruiu meu mundo em questão de segundos. Roberto estava ali, dentro da capela, abraçado com o Pastor Joaquim. Não era um abraço de amigos, não era um abraço de irmãos em Cristo. Era um abraço íntimo, apaixonado, cheio de desejo. As mãos de Roberto estavam no rosto do pastor, acariciando suavemente. E o pastor tinha os braços ao redor da cintura do meu marido, puxando-o para mais perto. Eles se beijaram. Meu marido beijou outro homem na minha frente. Foi um beijo longo, intenso, cheio de uma paixão que eu reconhecia, mas que há muito tempo não via direcionada para mim. Roberto beijava Pastor Joaquim da mesma forma que me beijava quando éramos jovens, quando o amor era novo e arrebatador. Havia uma entrega total naquele beijo. Uma intimidade que falava de meses, talvez anos de relacionamento secreto. Quando se separaram, ficaram de testa colada, olhando nos olhos um do outro como amantes que acabaram de se reencontrar depois de muito tempo. Pastor Joaquim sussurrou algo que não conseguia ouvir, e Roberto sorriu. Era um sorriso que eu não via há anos, um sorriso de felicidade pura e genuína. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas pernas ficaram bambas. Minha visão escureceu, e por um momento, pensei que fosse desmaiar ali mesmo. Tive que me apoiar na parede fria da capela para não cair. O mundo estava girando ao meu redor. Nada fazia mais sentido. 40 anos. 40 anos de casamento. De companheirismo. De amor. Ou pelo menos eu pensava que fosse amor. Quantos daqueles anos foram reais? Quando Roberto começou a sentir essa atração por outros homens? Quando começou especificamente a se envolver com o Pastor Joaquim? Há quanto tempo eu estava vivendo uma mentira? Todas as mudanças dos últimos meses faziam sentido agora. O perfume novo, as roupas mais cuidadas, a forma diferente de se comportar. Roberto não estava apenas mudando.
Estava apaixonado. Apaixonado por outro. Homem. Pelo nosso pastor. Pela pessoa em quem eu mais confiava depois dele próprio. Dentro da capela, eles continuavam conversando baixinho. Ocasionalmente se beijavam de novo, se tocavam com uma intimidade que demonstrava que aquilo não era novo, não era a primeira vez. Havia uma naturalidade nos gestos, uma familiaridade que só vem com o tempo e a prática. Eles eram amantes há muito tempo, isso estava claro. Pastor Joaquim começou a desabotoar a camisa de Roberto, e foi quando percebi que precisava sair dali. Não podia continuar assistindo. Não podia ver meu marido sendo íntimo com outro homem. Já havia visto o suficiente. Mais do que o suficiente para entender que minha vida havia acabado naquele momento. Saí da trilha correndo, tropeçando nas raízes das árvores, arranhando as pernas nos galhos baixos. Cheguei ao carro ofegante, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem controle. Minhas mãos tremiam tanto que demorei vários minutos para conseguir colocar a chave na ignição. Dirigi para casa no automático, sem pensar, apenas seguindo o caminho que meu corpo conhecia de cor. Chegando em casa, tranquei a porta, fechei todas as cortinas e me sentei no sofá da sala, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo contra a dor que estava sentindo. A casa, que sempre havia sido meu refúgio, meu lugar de paz, agora parecia um cenário falso, um palco onde uma peça havia sido representada por décadas, sem que eu soubesse que era apenas ficção. Cada objeto, cada móvel, cada foto nas paredes gritavam mentiras. Éramos felizes nesta casa? Era amor o que vivemos aqui? Ou foi tudo apenas conveniência, aparência, uma representação que Roberto mantinha, enquanto sua vida real acontecia em outros lugares, com outras pessoas? Olhei para a foto do nosso casamento na estante. Éramos tão jovens, tão felizes, tão cheios de sonhos e planos. Roberto realmente me amava naquela época? Ou já sabia, lá no fundo, que sentia atração por homens? Casou comigo por amor ou por pressão social? Por expectativa da família e da igreja? As perguntas bombardeavam minha mente sem parar, cada uma mais dolorosa que a anterior. Me senti como uma idiota, uma mulher ingênua que passou a vida inteira sendo enganada pelo próprio marido. Como não percebi os sinais antes? Como fui tão cega durante tanto tempo? Quando Roberto chegou em casa às 6 da tarde, no horário de sempre, eu ainda estava no sofá, de olhos vermelhos de tanto chorar. Ele entrou pela cozinha cantarolando baixinho, de bom humor como andava sempre ultimamente. Quando me viu na sala, parou de cantar e franziu a testa. Maria Helena, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Sua voz estava carregada de preocupação, mas tudo o que eu conseguia ver nele agora era falsidade. Como ele conseguia fingir tão bem, como conseguia chegar em casa e fazer o papel de marido dedicado, depois de passar a tarde beijando outro homem numa capela abandonada. Levantei do sofá e o encarei nos olhos. Vi então o que havia perdido durante todos esses meses. A culpa estava ali, nas entrelinhas da preocupação, o peso de quem carrega um segredo terrível. Roberto sabia que estava fazendo algo errado. Sabia que estava me traindo, mas continuava fazendo mesmo assim. Sei de tudo. Falei com uma voz que mal reconheci como minha. Era uma voz fria, controlada, muito diferente da mulher que chorava convulsivamente no sofá há poucos minutos. Roberto ficou pálido. Imediatamente, seus olhos se arregalaram e por um momento ele pareceu uma criança pega fazendo travessura. Saber de quê? Perguntou. Mas a voz dele traiu que já sabia exatamente do que eu estava falando. Do pastor Joaquim, de vocês dois. Vi vocês hoje na capela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou parado na porta da sala, como se tivesse virado estátua. Pude ver o momento exato em que ele percebeu que não havia mais volta, que não havia mais como negar ou inventar explicações. Sua máscara de marido perfeito finalmente caiu, e o que restou foi um homem assustado, perdido, pego em flagrante na maior mentira da sua vida. Ele se aproximou devagar, como quem caminha sobre gelo fino, e se sentou na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Passou as mãos pelo rosto, respirou fundo algumas vezes, e quando finalmente me olhou nos olhos, vi lágrimas começando a se formar. Maria Helena, eu posso explicar. Sua voz saiu embargada, quase
Inaudível. Mas que explicação poderia haver para o que eu tinha visto? Que palavras poderiam desfazer a imagem do meu marido nos braços de outro homem? Não precisa explicar nada, Roberto. Vi tudo. Vi vocês se beijando. Vi a forma como vocês se tocavam. 40 anos, Roberto. 40 anos de casamento e você me fez de palhaça durante todo esse tempo? Ele balançou a cabeça desesperadamente. Não foi assim, Maria Helena. Por favor, me deixa te contar como as coisas realmente aconteceram. Você não entende. Não entendo o quê? Que meu marido prefere homens? Que nosso casamento inteiro foi uma mentira? Que enquanto eu cuidava da nossa casa, criava nossos filhos e te amava de verdade, você estava lá fora vivendo uma vida dupla? As lágrimas agora escorriam livremente pelo meu rosto, mas também pelos de Roberto. Ele chorava como uma criança, com soluços que faziam seu corpo inteiro balançar. Nunca quis te machucar, sussurrou. Nunca quis que acontecesse dessa forma. Mas aconteceu, Roberto. E agora? O que fazemos agora com essa bagunça toda? Como eu explico para os nossos filhos que o pai deles está tendo um caso com o pastor da igreja onde eles cresceram? Ele se levantou da poltrona e tentou se aproximar de mim, mas recuei instintivamente. Não me toque. Falei com uma firmeza que não sabia que possuía. Não agora. Preciso entender algumas coisas antes. Durante as horas que se seguiram, Roberto me contou tudo. Falou sobre como sempre soube, que sentia algo diferente, mas nunca havia entendido o que era. Cresceu numa família religiosa, numa época em que essas coisas simplesmente não eram discutidas. Casou comigo porque realmente me amava, mas também porque achava que o casamento o curaria dessa estranheza que sentia dentro de si. Por muitos anos, conseguiu viver normalmente. Disse que foi feliz comigo, que nossos filhos eram a alegria da vida dele, que nossa família era real e verdadeira, mas que sempre havia uma parte dele que ficava inquieta, insatisfeita, como se algo estivesse faltando. Quando o pastor Joaquim chegou na cidade, Roberto disse que sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma atração imediata, avassaladora, que o deixou completamente perdido. Tentou resistir durante meses, rezou, jejuou, fez de tudo para afastar aqueles sentimentos. Mas pastor Joaquim também sentia a mesma coisa. O primeiro beijo aconteceu há 6 meses, depois de uma reunião na igreja que se estendeu até tarde da noite. Roberto disse que foi como acordar de um sono de décadas, como finalmente entender quem ele realmente era. A partir dali, não conseguiu mais parar. Enquanto ele falava, eu tentava processar tudo aquilo. 40 anos da minha vida estavam sendo reescritos na minha frente. Cada memória feliz agora carregava uma interrogação. Cada "eu te amo" que ele havia dito ganhava um novo significado. Roberto me amava? Amava mesmo? Ou eu era apenas uma capa, uma proteção contra um mundo que não aceitaria quem ele realmente era? Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Roberto se mudou para a casa da mãe dele, atendendo ao meu pedido de que precisava de tempo e espaço para pensar. A casa ficou estranhamente silenciosa sem ele. 40 anos dormindo ao lado da mesma pessoa deixam marcas profundas. Eu acordava de madrugada e estendia a mão para o lado da cama onde ele costumava ficar. Tive que contar para os filhos. Foi uma das conversas mais difíceis que já tive na vida. Carlos ficou em choque. Marina chorou durante horas. E Pedro, o caçula, ficou bravo. Muito bravo. Queria confrontar o pai, queria ir na igreja acertar as contas com o pastor Joaquim. Levei semanas para convencê-lo de que violência não resolveria nada. A cidade inteira ficou sabendo em poucos dias. Em lugar pequeno, esse tipo de notícia se espalha como fogo em capim seco. As pessoas me olhavam com pena na rua, sussurravam quando eu passava, faziam perguntas indiscretas disfarçadas de preocupação. Como você está se sentindo, Maria Helena? Precisando de alguma coisa? Se quiser conversar, estamos aqui. Mas havia também as olhadas de julgamento, os comentários maliciosos, as teorias sobre como eu devia ter sabido. Algumas pessoas insinuavam que eu era culpada de alguma forma, que não havia sido uma boa esposa, que se fosse teria conseguido segurar meu marido. Pastor Joaquim renunciou ao cargo e deixou a cidade 1 semana, depois que tudo veio à tona. Não se despediu de ninguém, apenas desapareceu numa manhã como se nunca tivesse existido. Roberto ficou devastado.
Pela primeira vez na vida, vi meu marido completamente quebrado, perdido como uma criança que havia perdido o brinquedo favorito. Foram meses de terapia, individual e em família. Aprendi muita coisa sobre mim mesma nesse processo. Descobri que eu também havia passado anos fingindo em muitos aspectos, fingindo que estava completamente satisfeita com meu casamento, fingindo que não sentia falta de mais paixão, mais aventura, mais vida. Roberto não estava sendo o único a viver uma vida que não era completamente autêntica. Eu também havia me acomodado numa rotina segura, numa vida previsível que me protegia de riscos e incertezas, mas que também me privava de crescimento e descobertas. Decidimos nos separar oficialmente 8 meses depois. Não foi uma decisão fácil, mas foi a única possível. Roberto precisava viver sua verdade, e eu precisava reconstruir minha vida sobre bases mais sólidas e honestas. O processo de divórcio foi tranquilo, quase amigável. Dividimos tudo meio a meio, como sempre fizemos durante o casamento. Roberto ficou com a oficina, eu fiquei com a casa. Ele se mudou para a capital, onde podia viver de forma mais aberta, sem o peso do julgamento de uma cidade pequena. Hoje, 3 anos depois, posso dizer que encontrei uma paz que não sabia que era possível. Não foi fácil. Houve noites em que chorei até não ter mais lágrimas, dias em que achei que não conseguiria sair da cama, momentos em que quis desistir de tudo, mas descobri coisas sobre mim que nunca soube. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Voltei a estudar aos 65 anos, fiz um curso de artesanato e abri uma pequena loja no centro da cidade. Descobri que tenho talento para os negócios, que consigo me sustentar sozinha, que não preciso de um homem para me definir. Também descobri que consigo perdoar. Roberto e eu nos falamos regularmente agora. Ele está namorando um homem maravilhoso, um professor de literatura que o faz sorrir de uma forma que eu nunca consegui. Ver meu ex-marido verdadeiramente feliz me traz uma paz estranha, mas real. Ele me pediu desculpas 1000 vezes, e eu as aceitei. Não porque o que ele fez foi certo, mas porque carregar mágoa é um peso que eu escolhi não carregar mais. Roberto não escolheu ser gay, assim como eu não escolhi ser heterossexual. Ele fez o melhor que conseguiu com as ferramentas que tinha na época. Nossos filhos se adaptaram melhor do que eu esperava. Levou tempo, muita conversa e paciência. Mas hoje eles têm um relacionamento saudável com o pai. Os netos adoram o vovô Roberto e seu amigo Guilherme. As crianças têm uma capacidade incrível de aceitar o amor em todas as suas formas. A igreja foi mais difícil. Muitas pessoas me deram as costas, me culparam, me fizeram sentir como se eu fosse a vergonha da comunidade. Mas outras me surpreenderam com apoio e carinho. Hoje, frequento uma congregação menor, mais acolhedora, onde aprendi que a fé verdadeira é sobre amor e aceitação, não sobre julgamento e exclusão. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada toda, é que a vida pode mudar completamente em questão de segundos. Um bilhete numa Bíblia, uma descoberta numa capela abandonada, e 40 anos de certezas viram poeira. Mas isso não significa que esses 40 anos foram perdidos ou inúteis. Eu fui feliz durante muito tempo com Roberto. Criamos filhos maravilhosos, construímos uma família sólida, tivemos momentos de alegria genuína. O fato de nosso casamento não ter funcionado para sempre não invalida o que vivemos. Apenas significa que crescemos em direções diferentes. E isso é normal, é humano, é vida. Para vocês que estão assistindo e passando por situações parecidas, quero dizer uma coisa. Dói muito no início. Parece que o mundo acabou, que tudo o que vocês acreditavam era mentira. Mas não era. O amor que vocês sentiram foi real. Os momentos felizes foram reais. A vida que construíram juntos foi real. O que acontece é que as pessoas mudam. Descobrem coisas sobre si mesmas. Crescem em direções inesperadas. Isso não é culpa de ninguém. Não é falha de caráter. Não é vingança divina. Não é punição por algo que fizeram errado. É simplesmente vida acontecendo de forma imprevisível. Hoje, aos 68 anos, estou redescobrindo quem sou. Viajo pelo menos uma vez por ano, coisa que nunca fiz quando casada. Leio livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Faço amizades novas. Experimento comidas diferentes. Assisto filmes que Roberto odiava.
Algumas amigas me perguntam se não sinto falta de ter um companheiro. A resposta é: às vezes sim, às vezes não. Sinto falta de ter alguém para conversar no fim do dia. Sinto falta de um abraço quando o dia foi difícil. Mas não sinto falta de viver para agradar outra pessoa, de moldar minha vida ao redor dos gostos e necessidades de outra pessoa. Se aparecer alguém especial no meu caminho, alguém que some a minha vida ao invés de complicá-la, serei feliz em dividir meus dias com essa pessoa. Mas se isso não acontecer, também estarei bem. Aprendi que estar sozinha não é a mesma coisa que estar solitária. Roberto me ensinou, mesmo sem querer, uma lição valiosa: a importância de ser autêntico. Ele passou décadas fingindo ser alguém que não era, e isso trouxe sofrimento para todos nós. Eu também estava fingindo em alguns aspectos, aceitando menos do que merecia por medo de mudanças. Hoje vivo de forma mais honesta comigo mesma. Se algo não me faz bem, eu falo. Se alguma situação não me convém, eu mudo. Se alguém me trata mal, eu me afasto. Pode parecer egoísmo para alguns, mas eu chamo de autopreservação. Quero terminar minha história pedindo para vocês não julgarem pessoas como Roberto e Pastor Joaquim com muita dureza. Não estou defendendo a traição. Não estou dizendo que o que fizeram foi certo. Mas entendo agora que eles também foram vítimas de um sistema que os obrigava a negar quem realmente eram. Em uma sociedade mais aberta, mais acolhedora, talvez Roberto tivesse descoberto sua sexualidade antes de se casar. Talvez tivéssemos sido apenas amigos, ou talvez ele nunca tivesse se interessado por mim romanticamente. De qualquer forma, não teríamos passado por essa dor toda. Mas não posso mudar o passado, e também não quero. Tudo o que vivi, incluindo essa descoberta dolorosa, me trouxe até quem sou hoje. E eu gosto de quem me tornei. Gosto da mulher independente, forte e autêntica que emergirou dos destroços do meu casamento. Para quem está passando por traições, descobertas dolorosas, fins de relacionamentos, sintam a dor. Não tentem fugir dela. Chorem quanto precisarem chorar. Fiquem bravos quanto precisarem ficar. Mas não fiquem presos nessa dor para sempre. Ela vai passar, acreditem em mim. E quando passar, vocês vão descobrir coisas sobre si mesmos que nunca imaginaram. Vão encontrar forças que não sabiam que tinham. Vão criar uma vida nova, diferente da que planejaram, mas que pode ser igualmente ou mais gratificante que a anterior. A vida não acabou quando meu casamento terminou. Na verdade, sob muitos aspectos, ela começou de novo. E essa segunda chance de viver que a vida me deu, eu não vou desperdiçar. Cada dia é uma oportunidade de crescer, de aprender, de ser melhor que ontem. Se vocês chegaram até aqui comigo nessa história, obrigada por terem me escutado. Sei que não é fácil ouvir relatos como este, mas espero que de alguma forma minha experiência possa ajudar alguém que está passando por algo parecido. Lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam, mais resilientes do que acreditam, e merecem uma vida plena e honesta, seja ela como for. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de ser quem vocês realmente são. A vida é uma só, e ela merece ser vivida com autenticidade, coragem, e sempre que possível, com amor. Mesmo que esse amor venha de formas que nunca imaginamos ou esperamos. Que Deus abençoe todos vocês, e que encontrem sua própria forma de ser felizes. Um beijo grande no coração de cada um.